Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou contar sobre a tecnologia do guia do Oracle PLSQL Web Toolkit e vou comentar como que foi a triste história que eu passei por escrever esse livro. Como eu já tinha comentado, né, no vídeo anterior, eu vou comentar, então, falar um pouquinho da história do livro e antes disso eu vou comentar da tecnologia, né? Então, assim, aqui a gente está falando lá pro ano 2000, né? Então, mais ou menos aí, para vocês terem uma ideia, né, como eu estou falando de uma tecnologia do banco de dados Oracle, lá para a versão do Oracle 8, né? Então, mais ou menos, o Oracle 8 foi lançado em 99, né? Então, essa tecnologia aí apareceu lá pelo ano 2000, apareceu logo depois, né? E qual que era a ideia? A ideia dessa tecnologia é você, como estava começando, né, a questão de sites, né, na internet, aí a Oracle ela criou uma implementação do módulo do Apache, né, implementação chamada OWA, e essa implementação ela se conectava no banco de dados e você tinha uma função, você criava uma função, né, que retornava um valor do tipo varchar, né, que seria uma sequência de caracteres, e aí esse módulo ele pegava essa sequência de caracteres, né, do retorno de uma procedure e transformava isso em HTML, né? Então quer dizer, na verdade aquele retorno, aquela string, né, seria o texto mesmo em HTML e ele simplesmente jogava isso pro browser, né, para você conseguir acessar fazer uma página web, né? Então com isso você conseguia ter um banco de dados e ter lá suas tabelinhas, tudo, e você ter umas procedures ou aquelas unidades maiores, né, de procedures que a gente chama de package, e com isso você conseguia ter uma página web, né? E você tinha lá umas funções que geravam um código HTML, né? Você tinha uma package chamada HTTP que ela gerava, né, um formulário, esses formulários que você tem lá, por exemplo, de busca do Google, né? E assim, esse produto, ele até que na época ele fez assim um relativo sucesso, né? E na ocasião eu estava acabando meu estágio, eu caí num projeto e eu usei essa implementação, né? Que era nova em 2000, e aí eu consegui fazer um case assim que foi até legal, gerou uma repercussão boa, tudo. Então eu fiquei craque, né, nessa tecnologia, e como não tinha nada assim da questão de livros, assim, até do em inglês também você não tinha muita coisa sobre esse assunto, né? Você tinha do banco de dados Oracle, né, de administração, mas não essa parte de web, né, porque era uma coisa muito nova. Aí, então, dada essa tecnologia, aí eu resolvi tentar escrever algo sobre o assunto, né? Agora, um pouco antes de eu entrar nessa história do livro, essa tecnologia do Web Toolkit, mais tarde ela foi utilizada pela Oracle num produto chamado Oracle Portal, tá? Que ele vendeu bastante e tem muita empresa que passou a utilizar o Oracle Portal, né, para criar uns front-ends assim de intranet, né? A intranet era muito usado e muitas empresas foram pelo caminho de usar só o Web Toolkit mesmo para conseguir implementar as implementações de suas soluções, tá? Um exemplo que eu lembro que até pouco tempo usava isso era os Correios, né? Então se você já enviou algum SEDEX pelo correio e usou aquela feature lá que tem no site, você coloca o código de rastreio e você busca aquilo ali, eu lembro que ele usava, não sei se ainda é assim, mas até alguns anos atrás ele ainda usava o PLSQL Web Toolkit, tá? Que é uma coisa que é bem fácil de fazer e tem uma performance boa, tal.
Então, para coisas simples, ele é bem interessante, né? E hoje você tem até essa tecnologia, eu vou deixar aí o link para vocês darem uma olhada. A Oracle ela abriu fonte, né, desse módulo da Apache e você pode dar uma olhada ali, usar ainda se quiser. Mas você encontra aí alguns exemplos, né, como usa se você quiser fazer alguns testes aí. Bom, agora começando a história do meu livro. Então, naquela época, estamos falando aí de 2000, né? Você não tinha muitas editoras, né, nessa época. E eu tinha um colega que trabalhava comigo que ele trabalhava com uma outra tecnologia da Oracle, que naquela época, né, como era a parte de aplicação cliente-servidor, né, então ainda estava muito em alta, né? Então a gente está falando de programação com Delphi, com Visual Basic, né? E a Oracle ela tinha o cliente dela chamado Oracle Forms, né? E muita empresa usa isso até hoje, tá? Você tem aí, não só internamente usa, mas enfim, tem várias empresas que usam ainda o Oracle Forms até hoje. E esse colega ele era especialista, né, nessa ferramenta e ele tinha escrito um livro, né, sobre ele. Aí ele comentou, olha, eu conheço uma editora tal, que ela vende esse livro para mim, então você escreve lá e eles prometem lá, eles vendem por R$10 e eles prometem dar R$1 para cada livro vendido, né? Aí ele comentou, falou assim, olha, eu acho até interessante você escrever esse livro porque tem uma página lá final que você pode colocar o seu e-mail, o seu site, você pode fazer uma propaganda sua, né? Então, se você não quiser escrever, talvez pelo suposto lucro, mas talvez ali para você poder divulgar o seu nome e tal, né? Pode ser interessante. Aí eu entrei em contato, né, com essa editora, não vou falar aí o nome para não gerar problemas. E o que aconteceu? Eu acabei... eles tinham um processo meio arcaico, mas bem assim... rigoroso para você escrever, tinha lá uns formatos lá bem específicos, né? Acho que era pior que tese de mestrado. Mas, enfim, aí eu tive que adequar, sim, o que eu tinha escrito. E eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, tá? Entre escrevendo e revisando um pouco mais, em 3, 4 meses. Aí eu escrevia, passava para ele e falava assim, olha, acho que falta muito pouco, acho que era bom escrever um pouco mais, tem que chegar no mínimo 100 páginas, né? Então, aí eu escrevia mais um pouco, ele falava, pô, aqui seria bom você escrever mais um exemplo. Aí fiquei escrevendo, aí até uma hora que encerrou, né? E, enfim, aí ele ficou um tempinho sem me passar um retorno, né? Ficou aí alguns meses, aí eu até conversei com esse meu colega, falei, nossa, mas ele demora tanto assim para analisar? Aí ele falou, não, estranho, né? Tenta lá falar com ele. Aí às vezes eu tentava lá entrar em contato e não encontrava o cara, né? Então já cheguei a ligar umas 3 vezes e não encontrava a pessoa, né? Então vocês já estão vendo onde vai dar essa história, né? E aí, quando finalmente eu consegui falar com o cara, chamar de Sr. R, ele comentou que eles não tinham dinheiro, que o livro ali, enfim, eles não tinham dinheiro tava com uma falta de caixa naquele momento, ele pediu desculpa e optou por não publicar, né? Enfim, mais tarde eu acabei conhecendo outras pessoas e descobri que a história não foi bem essa, né? Mas enfim, quer dizer, na verdade o que aconteceu é que ele fez uma pesquisa de mercado depois que eu já tinha começado a escrever o livro, né? E ele achou que não iria vender o suficiente, né? Então, aí ao invés dele ser um pouco mais transparente, ele resolveu inventar essa história de sem dinheiro, né? Mas o erro também, eu admito, foi da minha parte também, porque eu comecei a escrever sem um acordo só de palavras, né? Não tinha nada por escrito. Enfim, paciência. Aí o que eu fiz? Aí
como eu tinha o livro, né, o livro ainda era meu, né, eu fiz o seguinte, eu registrei esse livro na Biblioteca Nacional. Né, então é um formulário bem simples, assim, você preenche, manda acho que 2 cópias e eles mandam para você um certificado que garante que o livro está no seu nome, né, é basicamente isso. E aí, mais tarde, eu fiz umas 20 cópias, né? Assim, fui lá num Xerox aqui perto de casa e fiz umas cópias, 20 cópias, e tentei colocar no meu site mesmo para vender online, né? Consegui vender algumas, tá? Vendi uma meia dúzia aí, não foi muito. E depois teve uns eventos, né, da Oracle e tal, aí com uns amigos meus, aí eles deixaram eu colocar ali uma barraquinha ali para conseguir vender os livros, e aí eu consegui vender todas as cópias, né? Só que mesmo assim, muita gente depois, que não foi assim seguido, mas assim, passava 1 mês, 2 meses, sempre alguém me pingava e falava, pô, você não tem aquele livro lá, você não tem mais uma cópia? Não. Você não tem mais uma cópia? Eu falei, cara, não tenho. Ou às vezes a pessoa morava longe, morava em outro estado. Aí eu falei, quer saber? Aí eu resolvi abrir tudo, né? Então eu vou deixar o link aí pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Como que era a tecnologia aí há uns 20 anos atrás. Então eu coloquei meu livro aí, tudo online, né? Então ele tá lá, coloquei tudo em HTML, coloquei os exercícios, coloquei tudo ali pra download, né? E até hoje, assim, vira e mexe alguém às vezes me escreve, ou eu acho alguma referência, assim, que cita aí no meu blog, né? E então é isso, quer dizer, então uma lição aí aprendida aí, né, para vocês, né? Se for fazer aí algum acordo, né, com alguma editora, né, dá uma pesquisada antes, né? Ver se ela tem um bom nome aí no mercado, se ela não costuma pisar na bola com os outros, né? No meu caso, foi o que aconteceu, né? Essa editora, ela existe até hoje, né? E aí, para quem eu posso, eu sempre aviso para tomar cuidado, tá? E, bom, gente, então é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre os próximos livros. A história já tem um final feliz, beleza? Um abraço aí, até a próxima.